Bom dia, queridos. Hoje eu quero compartilhar aqui uma palavra, amém, que o Espírito Santo ministrou no meu coração, onde a palavra de Deus fala lá no livro de Lucas, no capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, onde a palavra de Deus nos fala assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda e pressa, e ele o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse apenas uma coisa: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Queridos, esse texto aqui nos deixa uma lição tão tremenda, sabe? Da graça, da misericórdia, do amor e do investimento de Jesus sobre as nossas vidas. É tão maravilhoso, queridos, poder servir um Deus amável, um Deus que não te chama pelo teu pecado, um Deus que não te chama pelas tuas falhas, mas um Deus que te chama de filho, um Deus que te chama pelo teu nome. É um Deus que não se recusa a sentar na mesa contigo, mas é um Deus que quando senta na mesa contigo, Ele transforma a condição da tua mesa. Sabe, queridos, me deparando com esse texto, o Espírito Santo falou algo muito tremendo, sabe, dentro do meu coração, onde ele me constrangeu. Muitas vezes, queridos, nós nos achamos muitas vezes tão autossuficientes. Muitas vezes nós nos achamos tão mais santos do que outras pessoas. Muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e nós nos achamos até melhores do que outras pessoas. E esse texto aqui, queridos, nos mostra que Jesus sabia que Zaqueu roubava. Só que quando Jesus passava naquele lugar, a presença de Jesus atraiu aquele homem, ao ponto daquele homem ali não se preocupar com a posição dele, ao ponto daquele homem ali não se envergonhar de precisar subir numa árvore para poder ver Jesus. E, queridos, ali naquele momento, Jesus viu Zaqueu. Jesus viu a ação de Zaqueu. E naquele mesmo instante, queridos, nós não vemos aqui em momento nenhum Jesus expondo o pecado de Zaqueu ali naquele momento no meio da multidão. Mas a única coisa que nós vemos aqui foi um Jesus que disse assim: ei, eu vou comer na tua casa hoje. Em momento nenhum aqui nós vemos Jesus selecionando se ele sentaria com Zaqueu ou se ele sentaria com algum outro, talvez que carregava uma dignidade maior do que Zaqueu, porque aqui a Bíblia é muito clara em nos mostrar que Zaqueu, assim como nenhum de nós, né, era digno de sentar na mesa com Jesus. Mas Jesus, ele sabia o poder da mesa. Jesus sabia o princípio da mesa. E Jesus fez questão de, na frente de toda aquela multidão, dizer assim: ei, eu vou comer na tua casa hoje. Ei, eu vou sentar na mesa contigo hoje. E, queridos, naquele momento, imediatamente, Zaqueu, ele desce daquela árvore, ele recebe Jesus. E através dessa atitude, Jesus poderia naquele momento julgar Zaqueu. Mas Jesus escolheu redimir Zaqueu.
Jesus escolheu sentar na mesa com um pecador, com um cobrador de impostos e alguém que roubava. E no momento que Jesus ali entra na casa de Zaqueu, nós vemos ali um arrependimento, uma mudança de comportamento genuíno sobre a vida de Zaqueu, ao ponto de gerar restituição sobre a vida daqueles que Zaqueu havia roubado. E depois disso, nós vemos simplesmente Jesus dizendo: hoje houve salvação sobre essa casa. Porque Jesus, nesse momento, queridos, ele foi intencional na vida de Zaqueu. Ele poderia talvez dar ouvido ao que as pessoas estavam julgando ali ao redor, né? Como que ele senta na mesa com o pecador? Como que ele come com um pecador? Como que ele senta com pessoas assim, dessa forma? Ah, queridos, a lição que Jesus nos deixa aqui é que não é sobre quem ele sentou na mesa que era um pecador, mas era aquilo que estava dentro de Jesus. Era aquela presença tão santa, tão pura, que foi capaz de trazer transformação de vida e salvação sobre uma casa, sobre a vida de um homem tão importante naquele tempo. Um homem que naquele momento não olhou para as riquezas dele, mas a única coisa que ele queria era se redimir de todo o mal que ele havia plantado até ali. Porque é isso que acontece, queridos, quando Jesus senta na mesa conosco. Existe salvação, restituição, restauração, cura e libertação sobre as nossas vidas, sabe? E esse exemplo que Jesus nos deixa, quando nós olhamos e falamos assim: eu quero ser parecido com Jesus, e querido, ser parecido com Jesus é muitas vezes no lugar de apontar o dedo e julgar. É o lugar onde você vai acolher e amar. Muitas vezes, para ser parecido com Jesus, não é você selecionar aonde você vai sentar. Quando você está respaldado pelo Senhor, quando você recebe uma direção do Senhor, aonde você vai sentar em mesas com pecadores, aonde você vai sentar em mesas, aonde o próprio Deus vai trazer mudança e restauração de vida, onde a presença de Jesus que está dentro de você vai constranger aquela mesa. E naquela mesa vai haver cura, vai haver restauração, vai haver libertação e restituição sobre aquele lugar. Então, queridos, o que esse texto aqui nos deixa por lição é que só Jesus é capaz de colocar essa mentalidade dentro de nós, sabe? Uma mentalidade madura de entender que nós temos que fazer a diferença nas mesas onde nós sentamos. Amém? Porque a minha pergunta, algo que o Espírito Santo trouxe para mim, a pergunta que eu faço: se a gente não sentar com essas pessoas, se a gente não pregar para essas pessoas com a nossa própria vida, quem é que vai pregar? Sabe? Quando nós temos as nossas raízes muito bem fundamentadas no Senhor e sabemos quem nós somos nele, nós sabemos que a presença que nós carregamos dentro de nós é capaz de mudar toda a condição, todo o ambiente de uma casa que está desfalecida. Porque muitas vezes, ao colocarmos o pé dentro desses lugares, o Espírito Santo, através da nossa vida, vai gerar cura naquele ambiente. Então a minha oração sobre a tua vida nesse tempo é: deixe o julgamento com Jesus. E que nós possamos ser esses que carregamos, sabe, essa mensagem de redimir aqueles que realmente têm buscado por uma transformação. Muitas vezes são pessoas carentes de atenção, pessoas carentes de falar, de desabafar, carentes de receber uma oração, carentes de receber uma palavra de amor. Amém? Que nós possamos ser aqueles que confrontam e corrigem sim na palavra de Deus, mas que nós possamos também aqueles que amam e que abraçam e que demonstram a mesma atitude que Jesus teve com Zaqueu, que nós possamos ter essas mesmas atitudes com os nossos irmãos. Amém? Não tem como eu selecionar o que eu vou fazer, como eu vou cuidar, a quem eu vou orar, se o próprio Jesus não selecionou. Em nome de Jesus, amém? Que essa palavra possa vir de encontro com o teu coração e que você possa ser alguém que ama verdadeiramente o teu próximo como a ti mesmo. Deus te abençoe.